Bom, agora a gente vai para mais um mito, que seria a figura do Tiradentes. Ele foi um herói, ele foi uma pessoa importante, ele colaborou para o processo de independência, ele era protagonista na Inconfidência Mineira. O que, Tá que me fala indigesto hoje o tema. de Tiradentes? Então, vamos lá. Então, Inconfidência Mineira é da revolta ativista, como se fala, né? 1789. Ano bom esse. Da Revolução Francesa, né? Maldita Revolução Francesa. Mas ela produz bons efeitos contraditórios e sempre dialetos, segundo Ícaro de Carvalho. É a coisa mais ridícula, né? Coisa mais criminosa, a Revolução Francesa. Bom, a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira sofreu um fluxo de ideias iluministas, claro. Né? Toda aquela lenga-lenga lá. Então, determinadas visões e ideias iluministas chegaram no Brasil e encontraram que alguns locais aí mais desenvolvidos, né? A região de Minas Gerais, os bandeirantes tinham encontrado ouro e a região sofreu um grande desenvolvimento. Foram fundadas várias vilas, Sabará, Mariana, Vila Rica, depois chamada Ouro Preto, São João del Rei, São José del Rei, né? Que hoje chama Tiradentes. Me dá uma raiva chamar o lugar de Tiradentes. O lugar certo é São José del Rei, não Tiradentes. É João, né? Não? Hã? São João. Não, tem São João del Rei e tem São José del Rei. São José del Rei virou Tiradentes. O certo é São José del Rei. É muito mais bonito. Muito mais bonito, claro. Não, agora vai lá, Tiradentes, que as cidades são próximas, né? Uma é São João del Rei, outra é São José del Rei. Hoje chamado, infelizmente, Tiradentes. Então, se desenvolveu um lugar de riqueza, onde tem riqueza, se espalha ideias ruins com mais facilidade, onde tem comércio, também se espalham as ideias na Europa, todo lugar é assim. Então, começou a se espalhar determinadas ideias em Ouro Preto, em Minas Gerais, e reuniu-se um grupo heterogêneo de pessoas. E vale muito a pena ler os comentários. Para mim, o melhor autor que comenta sobre a Inconfidência Mineira é o Varnhagen. Infelizmente, hoje um autor tão esquecido. É um dos melhores historiadores do Brasil. Ele é um dos patronos da historiografia brasileira, né? Chamado de Heródoto brasileiro. Eu acho que ele, na realidade, é o melhor historiador do Brasil, o Varnhagen, né? E ele comenta muito bem da Inconfidência Mineira. Então, ele fala que o Tiradentes era apenas um mito. Ele não era um dos líderes, né? Boa parte desses conspiradores não estavam nem aí para o resto do Brasil. Eles eram contrabandistas de ouro, negociadores, uns eram corruptos também. Então, o que eles queriam? Eles queriam, então, a independência só de Minas Gerais, com algum acesso para o mar, norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo, e ficar independente e montar lá um estado no qual eles pudessem controlar a economia e enriquecer. Não tem essa de lutar contra Portugal pelo bem do Brasil inteiro. Isso não existe. O Tiradentes nem era dos líderes e também tem até a dúvida se de fato ele morreu lá depois da conspiração. Né? Essa é uma teoria da conspiração interessante, né? Que falam que tem documentos dele na Revolução Francesa, assinado com o nome dele. Eu, pessoalmente, sabe que eu não acredito nisso? Não? Não, porque também tinha um outro figurão que era mais que ele, mandaram ele pro exílio. Quer dizer, por que um que estava numa hierarquia menor foi mais protegido que um que estava numa hierarquia maior? Então, não estou contestando, né? Estou aberto à discussão. Se tiver alguém que entenda dessa matéria bem, até convido para convidar sobre isso. Mas a primeira vez que eu li, eu não achei meio indigesta essa teoria, embora eu estou aberto à discussão, claro. Porque foram para o exílio para... Esqueci o nome dele. O Tomás Antônio Gonzaga, né? Foi para o exílio para Moçambique, né? E quais foram as causas da Inconfidência Mineira? Foi a questão do quinto como imposto? Você não vai fazer aquela questão, Qual? Gabriel? Que o Portugal roubou o ouro do Brasil. Roubou ou não roubou? Então, isso é uma coisa completamente sem sentido. Vamos supor, eu vou dar um exemplo, no mundo de hoje vai ficar claro que a coisa não faz o menor sentido.
O lugar que tem produção de minério de ferro hoje no Brasil é o Pará, né? Então, o Pará tem a extração de minério de ferro. A Vale do Rio Doce é a maior mineradora do mundo. Esses minérios de ferro entram na ferrovia de Carajás e é exportado para o mundo inteiro, principalmente para a China. E aí o Brasil recebe muito recurso com a venda do minério. Eu pergunto, esse recurso fica só no Pará ou vai para o Brasil inteiro? É só o Pará que recebe os recursos do imposto da Vale do Rio Doce? Ou o resto do Brasil se beneficia do minério de ferro? Não. Todo o Brasil se beneficia da venda do minério de ferro. Vamos supor que amanhã o Pará fique independente do Brasil. Ele vai poder acusar o Brasil de ter explorado o minério de ferro dele? Não. Não. Por que não? Porque antes ele fazia parte de um todo. E depois ele deixou de fazer parte de um todo. A mesma lógica se aplica com o ouro. O ouro era extraído do Brasil e, assim como qualquer lugar do mundo, quando é a parte, tem relação de parte e o todo, se tem um lugar muito rico que é parte de um todo, vai beneficiar o todo. Foi a mesma lógica com o Brasil. O Brasil não era independente, pertencia ao Estado português. Então havia uma nação chamada Portugal, que tinha como território Brasil, Angola, Moçambique, Macau, Goa, tinha missões na China, etc. Assim como o Brasil é dono do Pará, do Amazonas, etc. Então o ouro favoreceu o Império Português como um todo. E então não tem o menor sentido falar que Portugal roubou o ouro do Brasil, assim como não tem sentido o Brasil dizer que o Brasil está roubando minério do Pará, se o Pará ficar independente. Tem lógica nenhuma. E mais, a maior parte dos recursos do ouro ficaram indiretamente no Brasil. Por quê? Só vê o ouro preto. As cidades que ficaram aqui no Brasil, o tanto de estradas que foram construídas, o tanto de migração que permitiu a interiorização do Brasil. Muitos europeus vieram para cá, construíram riquezas. Aqui, uma conta que vai além do ouro. Quem faz esse tipo de raciocínio tem uma visão muito, muito estreita, né? Não tem a menor ideia do que seja economia, relação parte-todo, relação de nação. É importante dizer que o Brasil pertencia a Portugal igual o Pará pertence ao Brasil, mesma coisa, igualzinho. As leis que valiam aqui para o Brasil valiam em Portugal. Não existia o Brasil uma segunda classe, como querem dizer. Aí eu remeto os trabalhos do grande, né, José Pedro Galvão de Souza, um dos maiores estudiosos de direito natural do Brasil, e ele comenta sobre isso, dizendo que inexistia uma situação de hierarquia na qual Portugal estava aqui e o Brasil estava aqui do ponto de vista legal. Não existia. A lei que valia para o Brasil era a lei que valia em Portugal. Então, é uma mentira que Portugal roubou o ouro do Brasil porque fazia parte da mesma nação. Mas os 20% seria abusivo? Então, é o quinto, né? Chamado de quinto dos infernos. Aí nós vamos ver o contexto da época. Quanto é que a Inglaterra cobrava das colunas de ouro? 20%. Quanto é que a Espanha cobrava das colunas? 20%. E por que só ficam falando mal de Portugal? Então, quer dizer, era da época. Agora, então, comparando a época, era o que se cobrava na época, 20%. Agora, isoladamente, o número 20%, pouco importa quem cobra, é abusivo, é lógico que é exagerado, né? Mas foi todo mundo tinha esse exagero, não foi só Portugal. E o pior, né? Só que aí ninguém sabe alguns detalhes, né? Essa lei de lavras do Brasil é a lei das ordenações filipinas. Começo do século XVI... Não. Começo do século... 17, 17, mas talvez a lei tenha sido antes. Mas pouco importa. Quando descobriram o ouro do Brasil, a lei já tinha uns 100 anos. Ou 70, ou 50 anos. Pouco importa. Havia uma lei já bem antiga para disciplinar o ouro. Quando acharam o ouro, foi aplicada essa lei. Não foi feita uma lei de momento para aumentar os ganhos da coroa. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque quando a Inglaterra achou ouro na Austrália, né, ela quis aumentar os percentuais.
ela criou uma lei para o momento, uma lei para aumentar os recursos da coroa inglesa. Por que ninguém comenta isso? E aí saiu na Austrália a chamada Guerra Eureka's War, né? Então, os australianos se revoltaram contra o aumento de tributos, uma lei feita para o momento. Aqui no Brasil, a lei já tinha previsto como fazer 50, 60, 100 anos antes. Por que não faz essa comparação Inglaterra e Portugal com a questão do ouro? Porque o povo não quer saber da verdade. E mais, lá tem um artigo na lei de Lapidus, seja reservado o direito dos índios na exploração. Imagina 20% do imposto na época. Quando que a gente começou a aceitar uma carga tributária? Que hoje, se Deus quisesse, a gente pagava 20% disso de imposto, a gente estava soltando foguete, né? Porque o que se pagava naquela época? 20% e mais o quê? Mais nada. E hoje o que se paga? É isso, mas aquilo só vai somando, né? Então hoje nós temos uma carga tributária aí, quanto que é? 34% do PIB, né? Ou mais, 40%, sei lá. Nunca na história da humanidade se cobraram tantos tributos. O lugar organizado que menos se cobrou imposto na história foi o Império Romano, né? Se estimava que um habitante normal do Império Romano tinha que trabalhar 1, 2, 3 dias no máximo por ano para pagar imposto para o Império Romano, né? Lembrando que quando nasceu o imposto de renda no Brasil, a alíquota máxima era 10%, né? Agora é quanto? 27,5%. No tempo dos militares, que diz que é de direita, 55% a lei. Nossa, é insuportável. Imagina se antes fizeram uma revolução por causa de 20%. Imagina esse pessoal, se fosse vivo hoje, o que não faria? Então, no Império chegou a ter uma lei de cobrança de imposto, se não me engano, a alíquota máxima era 2%. Uma coisa assim. Então, não é só no Brasil. A história da humanidade que mais explora o cidadão é hoje, na história da humanidade. É absurdo. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.